as a balloon shoots up. Galera, então olha só, essa questão ela tem um enunciado, né, que vocês já leram no slide anterior sobre a Marie, a nossa heroína da radioatividade. E aí eu vou ler só a partezinha que nos importa, tá, para resolver esse exercício. Diz assim, ó, na natureza, há 7 isótopos naturais do polônio, representados por polônio 210, 211, 212, 214, 215, 216 e 218. Então, o que acontece aqui? Todos esses átomos, eles possuem o mesmo número atômico, portanto, todos eles pertencem ao elemento polônio. O que muda de um para o outro é a massa, certo? Então, isótopos, iso-P, mesmo número de prótons. O que pode variar aqui é a massa. Como vocês perceberam na minha leitura, essa massa está variando bastante, né? Então, ele continua. Todos os isótopos desse elemento desintegram-se por emissão de partículas alfa, produzindo isótopos de chumbo. A elevada energia das partículas alfa emitidas pelo polônio permite a identificação de diminutas quantidades desse elemento em uma amostra. O polônio se dissolve em ácidos diluídos, produzindo soluções contendo íons polônio mais 2. Considere as informações e assinale a ou as proposições corretas. Então, na primeira, ele diz assim, ó, na primeira ele diz o seguinte: o isótopo de polônio 210 possui número de nêutrons igual a 126. Galera, vamos lá. O polônio, esse aqui da afirmativa 01, ele tem uma massa de 210. Se nós formos lá na tabela periódica, tá? Para conferir o número atômico dele, o número atômico dele é 84. Então, massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Ou, se vocês lembrarem, número atômico é igual ao número de prótons, né? Então, massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a massa e nós temos o número atômico. Então, massa menos o número atômico vai me dar o número de nêutrons. Então, 210 menos 84, eu terei um número de nêutrons que será igual a 126 nêutrons. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. O isótopo de polônio 210 possui um número de nêutrons igual a 126. Tá? A primeira é verdadeira. Na segunda, ele diz o seguinte: sabendo que a meia-vida do isótopo polônio é de aproximadamente 140 dias, após 40 semanas, o percentual desse isótopo na natureza será igual a 12,5%. Bom, vamos lá. 140 dias. 140 dias equivale a 20 semanas, tá? 140 dias equivale a 20 semanas. Então, após 40 semanas, o percentual desse isótopo na natureza será igual a 12,5. Bom, quando nós começamos a trabalhar com uma amostra radioativa, eu tenho 100% da amostra radioativa, certo? Se a meia-vida desse isótopo é de aproximadamente 140 dias, o que equivale a 20 semanas, o que vai acontecer? Ao passar 20 semanas, eu vou decair esse percentual pela metade, por isso tempo de meia-vida. É o tempo necessário para que a amostra decaia pela metade. Então, de 100%, ele vai a 50%. Passando mais 20 semanas, passando mais 20 semanas, de 50% vai decair a metade, que é 25%. Então, voltando, sabendo que a meia-vida do isótopo de polônio 210
é de aproximadamente 140 dias após 40 semanas, 20 mais 20, após 40 semanas, o percentual desse isótopo na natureza será de 12,5. Não, após 40 semanas, o percentual desse isótopo na natureza será de 25%. Então, essa afirmativa 02 é falsa, tá? A afirmativa 04 diz o seguinte, a afirmativa 04, ela diz o seguinte, o cátion, ou melhor, ao receber 2 elétrons, o átomo de polônio adquire configuração eletrônica do gás nobre radônio. Gente, o polônio, ele tem número atômico, nós já vimos aqui, 84. O radônio, se vocês buscarem na tabela periódica, ele tem número atômico 86. No estado fundamental, o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, se o polônio no estado fundamental tem 84 prótons, ele tem 84 elétrons. A mesma coisa vale para o radônio. Se ele tem 86 prótons, ele terá 86 elétrons. Então, ele diz, ao receber 2 elétrons, o átomo de polônio adquire a configuração eletrônica do gás nobre radônio. Se ele receber 2 elétrons, ele ficará com 86 elétrons. Ficando com o mesmo número de elétrons do radônio, a configuração eletrônica será a mesma. Portanto, a 4 é verdadeira. Na afirmativa 08, ele diz o seguinte, o cátion polônio mais 2 apresenta 86 elétrons. Gente, vamos lá de novo. O polônio, ele tem número atômico 84. No estado fundamental, 84 prótons, 84 elétrons. Se ele apresenta uma carga mais 2, significa que ele está perdendo 2 elétrons. Perdendo 2 elétrons de 84, ele vai a 82 elétrons e não 86, como consta na afirmativa. Portanto, essa afirmativa ela é falsa, beleza? Na afirmativa 16, ele diz o seguinte, chumbo, polônio, urânio e tório ocupam o 6º período da tabela periódica. Errado. O chumbo e o polônio ocupam o 6º período da tabela periódica. Até aí tudo bem. Mas o urânio e o tório ocupam o 7º período da tabela periódica. Então, a 16 é falsa, certo? 32. Nas moléculas de polônio 2, átomos de polônio compartilham entre si 2 pares de elétrons. Gente, olha só. O polônio, se vocês procurarem na tabela periódica, ele está na família 6A. Portanto, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Quando um átomo de polônio ele reage ou ele interage com outro átomo de polônio a fim de se ligar, formando uma molécula, que nesse caso é polônio 2, como eu tenho 6 elétrons, 7 e 8, então quantos pares de elétrons eles estão compartilhando? 2 pares, certo? Então, voltando na afirmativa. Nas moléculas de polônio 2, átomos de polônio compartilham entre si 2 pares de elétrons. Então, a 32 é verdadeira. Galera, tomem cuidado com isso. Muitas vezes ele diz que o número de elétrons envolvidos na ligação é igual a 4. Está correto. O número de elétrons envolvidos na ligação é de 4 elétrons. Mas em questão de pares, são 2 pares. Então prestem atenção na leitura, certo? Para fechar essa questão,
64. A emissão de partículas alfa ou emissões alfa são partículas negativas de massa muito pequena. Espera aí. Partícula alfa tem massa 4 e tem carga mais 2. Ela não é negativa. A partícula alfa não é negativa. Negativa é a partícula beta, certo? Então ele diz, emissões alfa são partículas negativas de massa muito pequena. Não, muito pelo contrário. Emissões alfa são partículas positivas e com 4 unidades de massa, tá? Quem tem partícula negativa e com baixíssima carga de massa é a beta. Então, a 64 é falsa. Galera, se vocês gostaram da resolução dessa questão, dá um like e até a próxima.